a professora que está assistindo também, a professora Ivanara. Então, bom dia a todos, Bom né? dia, bom dia. Bom, primeiramente, esse projeto, né, ele visa a tirar, né, algumas dúvidas sobre algumas profissões, né, do projeto de vida dos alunos, tá? Esse projeto, ele começou lá em 2019, só que era feita de forma presencialmente, né? Mas com a pandemia, né, nós estamos realizando de forma remota, tá? Só lembrando os alunos que no final tem o certificado para quem ficar durante toda a apresentação, tá? Lembrando que ela está sendo gravada, tá? E depois, no final, a gente vai ter algumas perguntas que os alunos já mandaram para a gente, e conforme vocês forem tendo alguma dúvida, ou vocês levantam a mão, ou vocês podem colocar a pergunta no chat, que depois a gente transmite para os convidados, tá? Bom, nós temos aqui o Everton, né? O Everton Santos Cabral. Ele é formado em engenharia civil e atua como engenheiro civil na prefeitura de Paraguaçu Paulista, né, Everton, certo? Isso mesmo, perfeito. Isso. E também a gente tem o Diego Romeiro Costa, né? Ele atua como empresário e gestor, certo, Diego? Exatamente, no ramo de engenharia, né? Isso. Então, assim, ó, um bom dia, e vocês podem estar começando, né, a apresentação de vocês. Você começa, ô Everton? Pode ser. Bom dia a todos que falam, né? Como dito, eu sou o Everton Santos Cabral, com 27 anos. Eu, inclusive, eu estudei na Maria Ângela, né, da quinta série até o terceiro colegial, né? Então é um prazer estar vindo ter esse bate-papo aqui com todos. Então, eu comecei fazendo a engenharia. Na verdade, quando você sai do colegial, você fica meio perdido, né, do que fazer, o que vai fazer da vida, né, tendo aquela pressão. Então, comigo também não foi diferente, né? Então, quando eu fui começar a fazer uma faculdade, eu gostava muito da parte de cálculos, né, no tempo do colegial. Então, eu comecei a pesquisar sobre engenharia. De início, quando eu comecei na engenharia de controle e automação, né, pra você ver como que as coisas vão acontecendo, né? Totalmente diferente. Então, eu comecei, e eu acho que o que acontece comigo acontece, na verdade, com a maioria. A pessoa entra na engenharia, seja qual for, né? Porque às vezes tem uma afinidade com a parte de cálculo. Chegando lá, a pessoa vê que é bem mais complicado do que imaginava, a parte da engenharia, né? Então, os cálculos são muito complexos, bem dificultoso, né? Então, tem que ter uma grande dedicação, e é por isso que é bom fazer aquilo que gosta mesmo, né? Então, logo de início, você tem um grande impacto, né? Que você vê que o nível das contas são totalmente diferentes, né, do que se via no ensino médio, né? Então, aí eu comecei a fazer, foi 1 ano, 2 anos nessa de controle de automação, né? Mas só que eu vi que não era aquilo que eu não estava contente com a área que eu estava seguindo, né? Então foi quando eu resolvi mudar de área, né? Eu comecei a pesquisar mais sobre a parte de engenharia civil, né? Comecei a pegar bastante livros, conversar com bastante profissionais, né? E ver que era isso para onde o caminho que eu iria tomar, né? Então foi quando eu estava no terceiro ano de faculdade que eu resolvi mudar, né? Eu fui para engenharia civil e foi a melhor escolha que eu posso dizer que eu fiz da minha vida, né? Porque eu não me arrependo nem um pouco. Hoje eu me sinto contente na área que eu estou, né? Você sente uma gratificação por estar fazendo. Então quando você faz aquilo que gosta, que está afim de realmente exercer, né?
você se sente motivado todo dia a trabalhar, né, com um empenho total, né? Você não tem aquela preguiça de começar o trabalho logo pela manhã, de ficar um pouco mais depois do horário. Então, sei que é bem difícil, né, de início escolher o ramo, né, a iniciar, mas então podem ficar tranquilos, porque se acaba dando uma escolha errada, às vezes acontece, né, escolher a área, mas então o que eu queria deixar aqui é que, assim, a engenharia civil é uma área muito boa de se trabalhar, mas tem que gostar, como eu estava dizendo, né? Ela não é uma área fácil de estar trabalhando, é complexo, é muito gratificante de estar se exercendo essa profissão. Então, a pessoa precisa gostar muito, né? Porque, como eu falei, o nível da formação, ele é bem puxado, as contas são um nível bem elevado, né? Tem integrais, derivadas, né? Tem trigonometrias, né? Então, o cálculo em si ele é bem puxado. Mas eu aconselho, né, quem esteja interessado na área a estar indo fundo, porque é uma profissão muito gostosa de estar se exercendo, né? Aí eu acho que, creio que essa explanada inicial, né, para estar deixando meio por dentro, né? Acho que se quiser passar um pouco do Bom, Diego, né? eu estudei no Peninha e no JEP. E eu fui fazer engenharia elétrica e eletrônica lá na UEL Londrina. E o começo é desse jeito mesmo aí que o Everton falou, o choque de realidade é grande, a parte de cálculo é complexa, a parte de álgebra, geometria analítica é muito complexa. E aí você vai para o cálculo 2, para o cálculo 3, para o cálculo 4, vai ficando cada vez mais complexo. Mas assim, depois que você começa a engenharia, você termina o primeiro ano, por exemplo, ou o primeiro semestre, você olha para trás e você vê o tanto que você progrediu, o tanto que você evoluiu na questão de entendimento do funcionamento do mundo e das coisas, de uma forma muito mais complexa, né, que o convencional. Por exemplo, depois você faz um curso de cálculo, um curso de álgebra, um curso de trigonometria, né, desenhos, e você começa a estudar física, né, tem as matérias física 1, 2, 3, 4, química 1, 2, 3, 4, você consegue começar a entender como que as coisas se organizam e por que que as coisas se organizam, né, por que que o carro é o carro, por que que a geladeira é a geladeira, por que que a casa é a casa, de uma forma mais científica, né, você entende o porquê que a casa ela tem o alicerce, as paredes, o telhado, você entende por que que o carro 1.0 não acelera mais que 1.6, aí você entende por que que a geladeira resfria e o motor esquenta. Então você começa a desenvolver habilidades técnicas para entender o comportamento físico e dizer o porquê de quase todas as coisas, né? E aí você vai se desenvolvendo e cada vez mais, quando você termina os cursos, o primeiro, segundo ano, você praticamente assim, você entende quase o funcionamento de quase todas as coisas, né? Tipo, por que que chove, como que funciona uma irrigação, como que funciona uma parte elétrica, o que que é a luz, o que que é o computador, o que que é o celular, o tablet, sistema de internet, comunicação. Então, a engenharia elétrica e eletrônica, ela vai te fazer entender o mundo atual, do jeito que está hoje, as grandes tecnologias, tudo como essas coisas estão funcionando. Por exemplo, você olha para o carro elétrico, você entende certinho como que ele funciona, o que que é o motor do carro elétrico, o que é a transmissão do carro elétrico, o que que são os inversores do carro elétrico. E você começa a aprender essas coisas, entender tudo isso, e isso é muito interessante, porque você sai de uma zona de conhecimento que você tinha no ensino médio, e você vai para um nível de conhecimento e de entendimento do mundo muito superior, muito maior. Só que o desenvolvimento do curso, ele é muito difícil, muito complicado. Por exemplo, eu mesmo reprovei 3 anos. Então, eu fiquei 8 anos para me formar.
Então, eu entrei em 2012, 13, fui pegar o diploma 12 meses atrás. Então, é demorado, né? Pelo menos lá nas estaduais, nas federais, o pessoal fica 9 anos, até 10 anos para conseguir pegar o diploma. Mas vale muito a pena depois você ver aonde essas pessoas chegam, né? Depois que acaba a graduação, muita gente vai para o mestrado, muita gente vai trabalhar em órgãos públicos como prefeitura, Sabesp, empresas elétricas. Pessoal, muita gente, muito amigo meu foi para Samsung, foi para Trimble, foi para algumas multinacionais, porque o conhecimento que você tem, ele é diferenciado. Você entender o que é o hardware, o software, programar a máquina para a máquina funcionar, é um conhecimento assim muito pequeno hoje no mundo atual, que poucas pessoas têm. Então você ter esse conhecimento, ele gera um diferencial. Isso em todas as engenharias, né? Como eu fiz elétrica, eu trabalho mais com essa parte de eletrônica, mas em todas as engenharias, engenharia química é uma engenharia muito forte, muito interessante, que tem retornos fantásticos para o profissional. Tem uma engenharia linha CIS que chama biotecnológica. Essa engenharia, ela é o bicho. Para você ver os caras que fizeram a vacina, grande parte deles são engenheiros biotecnológicos, que eles conseguem fazer o quê? Construir coisas baseadas na biologia. Isso é muito interessante. Tem a parte ambiental, tem a parte florestal, engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, engenharia civil, que é a mais clássica. Aqui tem mais empregos no Brasil, é a engenharia civil. Então, assim, é um setor muito interessante, muito bom. Para quem pensa a longo prazo, é uma excelente profissão, porque a longo prazo, os retornos da engenharia, eles são muito, muito interessantes, né? Para você ver, geralmente, depois que você se forma, quando você entra nos estágios, grande parte das empresas, elas proporcionam o que chamam de plano de carreira. Então, se você entra numa Samsung ou em alguns escritórios da Samsung, porque não sei se você sabe, funciona assim. Tem muitas empresas pequenas de tecnologias que os donos delas são grandes holdings. Por exemplo, tem várias empresas que quem é dono é LG, quem é dono é General Electric, e às vezes você acaba trabalhando para essas empresas. Então você tem os planos de carreira que são, se você ficar 10 anos na empresa, você vai ser um gestor e a hora que você chega nesse patamar, você vai ter um retorno financeiro muito interessante, você vai fazer viagens internacionais, você vai para outros países, você vai dar palestra, você vai dar cursos, você vai gerir 10, 15, 20, 30 pessoas, outros engenheiros profissionais de outras áreas. Então, é uma profissão assim que ela abre um leque de atuação muito grande, porque dentro da engenharia, você pode virar professor, por exemplo, se você se formar em engenheiro e você fizer um mestrado, você vira professor universitário direto. Você já vai direto dar aula em universidades particulares e até estaduais, dependendo dos concursos. Se você fizer um doutorado, então, melhor ainda, porque dentro do mercado, a porcentagem de engenheiros que viram doutores é pequena. E o salário dos professores universitários e dos doutores são bons salários, assim, né? Em relação à realidade do Brasil. Não que as outras profissões não valam, mas, assim, para a realidade do Brasil, é um salário acima da média. Você ser um professor universitário, você ter 3, 4 salas de aulas aí para dar aula. Você também pode ser pesquisador, muito normal. Nas universidades públicas, o pessoal se forma e aí vai para a Bolsa FAPESP, vai para as bolsas pega a bolsa do CNPq, do INPE, do ITA, e vira pesquisador nesses institutos, né, testando as teses, teorias, fazendo revisão em publicações, revistas, artigos científicos. Né? É um caminho que você pode traçar também. E o caminho que eu sigo hoje, né, na parte de engenharia, é a parte de empreendedorismo e gestão de empresas. Então, eu tenho uma empresa hoje que trabalha com o setor de engenharia de energia, que é a Matahari Energia. A gente trabalha aqui em toda a região. A gente trabalha com gestão, qualidade de energia e implementação de energia solar. Né? Então, essa empresa ela é minha.
A gente tem os funcionários, os engenheiros que trabalham aqui, e por detrás disso tem toda a questão de gestão. E o que é interessante da engenharia? Por você trabalhar tanto com número e trabalhar demais com cálculo, a noção que você tem lógica para fazer a organização das coisas, ela é muito interessante. Então, assim, é muito comum hoje você ver nas grandes empresas os gestores serem engenheiros, não serem mais o cara que formou em administração lá atrás. Então, hoje, você pega grandes empresas aí, grandes setores, e quem está liderando esses setores são engenheiros, são economistas, por questão de lidar com os números, por questão de lidar com os cálculos. Então, assim, é um setor, é uma área que já te abre um leque muito grande de profissões para você atuar depois de formado, né? Ela, assim, você acaba se tornando um profissional muito versátil pela capacidade de entender o funcionamento do mundo, né? E da física que rege as coisas. Eu gostaria de estar falando também, como eu falei, sou o professor Rodrigo, né, de matemática e física, e como vocês falou aí, né, nessa área da engenharia, lá a pessoa tem que gostar muito, né, porque eu acho assim, para um engenheiro ele tem que ter um perfil, né, de gostar de trabalhar com os números, né, e eu acho que na engenharia a estrutura curricular do curso é em cima de matemática, química e física, né? Não é isso? Isso, exatamente. Exatamente. A base, né, para toda engenharia fica em cima dessas matérias, né? Aí depois do terceiro ano, assim, depois começa a entrar mais a parte de especialização, né? Mas os 2 primeiros anos aí, ele é a base da engenharia, são bastante cálculo, né? É física, matemática, né, geometria. E aos alunos também, tiver pergunta, está aberto. Se não, pode escrever no chat ali que nós... O professor Marcelino levantou a mão. Eu quero saber se dá dinheiro. Ganha bem? O que é ganhar bem para você? Porque o ganhar bem, ele é assim, eu acho que toda profissão hoje que você pegar, independente de qual seja, vai ter alguém bem sucedido nela, né? Então, se o ganhar bem é bem difícil de se responder, porque eu acho que em todas as profissões tem aquele bem sucedido, como tem aquele também que acaba não ganhando tanto, né? Eu acho que às vezes o que eu acho que diferencia bastante, acho que é a dedicação do profissional, né? E a contínua busca pela busca por conhecimento, né? E melhores técnicas de aplicação. Então, eu dizendo pela parte da engenharia civil, constantemente, por exemplo, você acaba a faculdade, mas constantemente você tem que buscar por conhecimentos, né? Seja por livros ou pesquisas, cursos, né? Algum curso de especialização, para você conseguir fazer com que o empreendimento da pessoa ele seja lucrativo, né? Porque hoje, para você construir, existem diversos meios de construção, né? E cada uma se aplica melhor em algumas hipóteses, né? Então, você tem que sempre estar por dentro, né? Conseguir fazer um bom meio, uma rede de contatos, né? Que isso ajuda bastante. Então, assim, dá para ganhar um dinheiro sim, né? Eu acho que dá sim, dá tranquilamente, né? Agora, vai depender muito da sua dedicação e da sua rede de contatos, né? Vamos dizer assim. Porque você né, tem que estudar bastante, se esforçar nos cálculos, e a dúvida é se depois compensa, né? Eu sei que existe aquela regra, quanto maior o esforço, né, mais retorno você vai ter, né? Mas todo esforço acaba compensando depois, né? Funciona assim. Ó, eu estudei numa escola de engenharia bem grande, muita gente, muitas áreas, muitos setores. A gente entrou em 45 e formou 8, começa por aí. Então, assim, não forma tanto, né? Aí, dos 8, só 5 foram para trabalhar com engenharia mesmo, os outros 3 foram para a parte acadêmica. Então, depende muito da onde você vai estar, porque tem nichos
que envolvem muito dinheiro, como tem nichos que não envolvem muito dinheiro. Vou te dar um exemplo. Pega a época da Lava Jato. Os engenheiros que trabalhavam na Lava Jato ganharam muito dinheiro, mas muito, porque todas as obras estavam concentradas ali. Então você é um engenheiro que está trabalhando numa ponte gigante, o volume de dinheiro que tem ali naquela obra ele é muito grande. Se você estiver trabalhando na construção de uma casa pequena, o volume de dinheiro que roda numa casa pequena é muito menor do que de uma obra grande, certo? Certo. Então, depende de onde você vai estar e que nicho que você vai estar. Se você trabalhar como engenheiro prestando seu serviço. Se você tiver registrado como engenheiro nas empresas, normalmente você ganha um salário assim, mas não ganha aquele salário que você fala assim, nossa, eu vou ficar milionário, eu vou ficar rico, vou ter um casão, eu vou comprar um Porsche. Isso não existe, porque você tem um piso e tudo mais. Agora, se você trabalhar em construções fortificadas, né, que eu te falei de ponte, grandes obras, usinas de energia, hidrelétricas, essas obras desse porte, que são obras de 400 milhões a 1 bilhão, 2 bilhões de reais, a probabilidade de você ganhar muito dinheiro é maior porque está perto de onde esse dinheiro está circulando. Agora, se você trabalhar em construções menores, você vai ganhar um pouco menos porque é sempre proporcional ao PIB da obra, né? Se trabalhar numa obra de bilhões, o PIB dela é muito superior se trabalhar numa obra de centenas de mil reais. E aí, tem outra questão. Você pode criar, desenvolver produtos, né? Isso é um setor que o engenheiro geralmente faz. Você vê pessoas ficando milionárias porque os caras trabalham tanto com uma coisa, aí ele entende tanto daquilo, que ele pega e inventa um conector novo que soluciona um problema daquele produto, e aí ele faz uma patente e acaba ficando milionário, ganhando centenas de milhões de reais com o desenvolvimento de algum produto e desenvolvimento de soluções técnicas, né? Por exemplo, se você produz software, você fabrica software para pesquisa, software para gestão, você vai vender software. O custo de venda de software gera uma margem de lucro muito maior do que você vender a sua assinatura de engenheiro. Então, depende do nicho, da área que você atua, você tem probabilidade e capacidade de ganhar R$1 milhão rápido, como você pode ter a probabilidade de ganhar muito dinheiro de uma forma mais devagar, mais escalonada. Então, depende muito da ganância do engenheiro, assim, digamos, né? Você pode entrar em mercados que você vai ganhar muito dinheiro, mas, por consequência, também, você vai ter toda a pressão desse mercado. Se trabalhar com uma obra aí que vale 1 milhão, 1,5 milhão, é uma pressão. Se trabalhar com obras que valem 400 milhões de reais, a pressão é outra. Porque se você errar, você está errando proporcional a 400 milhões. Você não está errando proporcional a 100 mil, 1 milhão de reais. Então, tem toda a responsabilidade da profissão. Por exemplo, o Everton assina bem mais coisa que eu. Eu quase não assino nada, porque a minha profissão não requer tanto. Mas você dá uma RT, você assina, você tem ali 20 anos de responsabilidade sobre aquela construção. Então, isso gera um valor agregado no retorno financeiro da profissão, né? Diferentemente de um profissional que ele não assina. Um profissional que ele não assina uma coisa, que não assume uma responsabilidade, ele vai ganhar um pouco menos, não porque ele não vala, mas porque ele não está assumindo tal responsabilidade. Então, a partir do momento que você assume responsabilidades, você corre risco, o teu valor de pagamento, de recebível é muito maior também, porque esse risco é seu, você aceitou assumir e ele tem um valor que você tem que receber por ele, né? E aí tem a questão de você empreender. Quando você empreende no setor de engenharia, é muito interessante, porque você pode ganhar milhões, como também dever milhões, conforme for o risco da obra que você pega, né? Então, na suma, o que eu percebo é o quê? Conforme os riscos que você se dispõe a enfrentar no setor, os seus ganhos vão ser proporcionais a esses tantos de risco que você está a fim de assumir, né? Você não assume risco nenhum, você não vai ganhar nada. E quanto mais risco você assume, mais você ganha, mais também, né? Tem a questão do risco, né? Pode ser positivo, como também pode ser negativo.
O professor Aderaldo também, ele levantou a mão. Bom dia, palestrantes, bom dia, alunos, e bom dia, mediadores. Eu queria saber uma perguntinha básica. Qual que é a diferença entre o engenheiro e o arquiteto? Aí, com o engenheiro, o que acontece? O engenheiro ele é mais voltado para a parte de desenvolvimento do projeto como um todo, né? Levantamento de dimensionamento da estrutura. O arquiteto, ele fica mais com a parte, vamos supor, do acabamento, assim, ele faz o projeto arquitetônico, né? Porém, além do projeto arquitetônico, ele fica voltado mais com a parte de design de interiores, né? Uma questão de área de iluminação, todo esse detalhe de acabamento interno, né? O engenheiro civil, não, ele é mais voltado, da mesma maneira que tem arquitetos que pegam algumas determinadas funções do engenheiro, tem um engenheiro também que pega determinadas funções do arquiteto, né? Então, o engenheiro, assim, ele é mais voltado para a parte de cálculo em si, na parte de dimensionamento da estrutura, dimensionamento das fundações, né? Isso a gente tratando de um imóvel, né, residencial. Já como assim, o ideal seria o quê? Fazer um trabalho em conjunto, né? Isso seria, vamos dizer, um mundo perfeito, né? O engenheiro analisava o local onde iria ser construído, né, o imóvel, verificar qual seria a fundação necessária para aquele empreendimento, fazer o cálculo todo de dimensionamento da estrutura, dos pilares, vigas, se iria precisar ter algum muro de arrimo, né? Então, toda essa parte estrutural. Daí, então, seria repassado para o arquiteto, né, para ele vir estar fazendo a parte, vamos dizer assim, do design, né, do acabamento do imóvel. Mas, entre a questão, o ponto-chave entre uma profissão e outra vamos dizer, o metro quadrado, assim, de assinatura que um pode assinar, né? No caso do engenheiro civil, ele pode assinar uma área muito maior do que um arquiteto, né? Em questão da parte estrutural. O ponto principal seria esse mesmo. Mas, assim, na parte do dia a dia, ambos praticamente fazem a mesma função, porque hoje tem um arquiteto também que ele faz a parte do estrutural, né? Aqueles que se dedicam, aqueles que procuram fazer um aperfeiçoamento na área, né? Eles também exercem essa parte do cálculo estrutural. Mas, como eu disse, em uma menor dimensão, né? Vamos dizer assim. Agora, para você fazer o cálculo de um prédio, uma ponte, né? Aí o correto mesmo é estar passando para um engenheiro civil, né? Não para um arquiteto. Não pode, né, assinar construção desse tipo, né, arquiteto? Não pode. Essa Não parte pode, nem não permite, só pode fazer, acho que é o design da fachada, das coisas, né? Paisagismo, mas a obra em si mesmo tem que ser um grupo de engenheiros, né? Não, então, exatamente, mas como eu digo, né, quando é algum imóvel, alguns arquitetos, eles até assinam, né, a parte da estrutural em si, porque é um imóvel pequeno, vamos supor, de 55 metros quadrados, 60 metros quadrados, né, então eles próprios acabam assinando. Mas agora, para empreendimentos maiores, aí seria o engenheiro, né, aí tem que estar passando para o engenheiro civil estar assinando esses projetos, né, de dimensionamento de estruturas. A aluna Camille perguntou se vocês trabalham para si próprios. Eu trabalho, né? Tipo, eu desde 2018, desde os meus 17, desde os meus 21 anos, que eu trabalho só para mim mesmo, né? Desde do final ali, antes de terminar a universidade, eu já comecei a trabalhar com startups. A gente fabricava impressora 3D e scanner a laser para vender, mas aí não deu muito certo na época, porque o pessoal acabou não gostando de comprar esse tipo de produto, né? E acabou não vendendo muito. Então a gente acabou se desvinculando ali e eu fui para a área de energias, né? E aí eu trabalho só, né? Só empreendo sempre aí no setor de engenharia. Eu não tenho patrão, assim por dizer, não teria essa questão de cumprir horário nem nada, mas tenho todas as responsabilidades de gestão e administrativa, né, das empresas que eu tenho.
Então, eu, no caso, atualmente eu estou como engenheiro civil, né, que atuo como engenheiro civil aqui na prefeitura municipal, né, e também tenho a minha empresa que já trabalhava com projetos antes mesmo de assumir aqui a prefeitura, né. Então, atualmente eu estou atuando tanto aqui, né, como servidor, como também empreendendo com a minha empresa. Então, eu estou levando os dois paralelos, né, então eu estou nos dois ramos atualmente. O aluno Matheus Procópio também pergunta o seguinte: já me falaram que o curso de elétrica é um excelente curso. É mais fácil para entrar em uma empresa? Não, depende. Por exemplo, o curso de elétrica, ele é mais fácil dependendo da região que você tiver. Que nem, vou te dar um exemplo. Eu estudei em Londrina. Lá tem um tanto X de emprego nesse setor. Maringá, que é uma cidade vizinha, que é um pouco mais industrializada, tinha mais oportunidades de emprego. Agora, se você pegasse Santa Catarina ali, Jaguará do Sul, chove emprego para engenheiro eletricista, mas chove demais. Porque lá está a VEG, está a Eicon, está uma série de empresas que atuam nesse setor. Se você vir o estado de São Paulo, não na região de Paraguaçu necessariamente, mas você ir um pouco para a região mais central, tem muita empresa, muita fábrica, muito emprego também. Depende um pouco da onde você está. Em Paraguaçu, eu não posso te confirmar que tem muito emprego para engenheiro eletricista, nem para qualquer outro engenheiro que seja, porque é uma cidade pequena que ela não tem muita demanda. Por exemplo, engenharia elétrica, você nunca vai assinar uma planta de uma casa aqui em Paraguaçu, porque não precisa. O pessoal acaba fazendo, o próprio eletricista faz a planta, né? E em muito caso também das pessoas, elas não contratam engenheiro para nada, ela simplesmente vai lá, contrata o pedreiro, fala sobe as paredes, o cara vai subir as paredes, rebocar, passar fio e a casa está funcionando. Então, assim, tem regiões que você vai ver que tem uma demanda muito grande de emprego, de bons salários, e tem regiões que têm demandas menores, né? Então, vai muito, né, do que você está pensando. Se você pensar assim, ó, eu vou entrar, vou estudar e vou ir para onde precisar ir, você nunca vai ficar sem serviço. Agora, se você trabalhar e falar assim, ó, eu vou trabalhar e eu vou ficar a vida inteira em Paraguaçu, vai ter épocas que você vai ter bastante serviço, como vai ter épocas que você vai sofrer um pouco, né, por conta da própria economia da região, né? Mas, assim, nas usinas aqui, eu sei que sempre está faltando. Eles sempre estão precisando de engenheiro eletricista, porque roda, né? O funcionário não fica muito tempo, o funcionário sai. E, pelo que eu sei também, questão de salário não é ruim e tem também os planos de carreira, né? Se você se formar e conseguir entrar em alguma usina aqui na região, você teria aí uma vida interessante, bem próspera. Outra pergunta também, do Carlos Eduardo, do primeiro A. Qual é o maior desafio dessa profissão? E qual é a sua maior satisfação? Olha, o maior desafio, se tratando da engenharia civil, o maior desafio, eu creio que seria mais na parte realmente da álgebra, né, da profissão em si, né? Seriam os cálculos, seria você ter que saber que passar horas e horas você fazendo um aperfeiçoamento, você aprendendo, né, a fazer um dimensionamento estrutural, porque o que acontece? Você está assinando, praticamente que você assinou um projeto, você é responsável por ela por muitos anos. Então, caso venha acontecer algum acidente, por falha na parte de dimensionamento, você vai sofrer processos, né? Então, assim, essa é uma das maiores assim, responsabilidades que precisa fazer. Por isso que é bom sempre fazer aquilo que você sente que você está preparado a fazer. Né? Porque às vezes, como o rapaz você perguntou, né, se dá dinheiro. Se a pessoa começa a querer fazer a profissão,
porque ouviu falar, essa profissão dá dinheiro, então eu vou seguir essa carreira. Mas esse eu não aconselho a escolher a sua profissão por essa condição, tá? Porque, como eu falei, por se tratar de uma área muito difícil, então, se você entrar pensando somente no dinheiro, com certeza, com o passar dos anos, em pouco tempo, ou mesmo antes de se formar, você vai abandonar, porque vai ver que vai ser difícil, e daí você não vai ter motivação para continuar em frente. Agora, a partir do momento que você está fazendo aquilo que você gosta, por mais difícil que seja, todo dia você vai se renovar, sua força e vai continuar em frente, e porque quando você vê que foi concluído depois de tanto trabalho que você teve, tantos, né, dias ali em cima, batendo, pensando, analisando, né, as situações, você vê que depois que foi finalmente concluída, a sua satisfação e prazer é enorme. Então, essa é uma dos maiores prazeres, assim, da profissão, né? É você ver que você conseguiu realizar aquilo que você lutou tanto, né, no planejamento, e depois você vê que realmente deu certo, né? Então, isso é muito gratificante, você conseguir tirar isso do papel, né? É muito gostoso isso. A dona Tânia, ela levantou a mão, quer fazer... Oi, pessoal, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia para todos e todas. Eu quero agradecer imensamente ao Everton e ao Diego por participarem do nosso projeto aqui. Eu enchi muita paciência do Diego, viu? Para a gente chegar nisso aqui. Mas eu tenho certeza que tem sido uma conversa muito inspiradora. Quero agradecer imensamente por vocês cederem esse tempo da vida de vocês, né, para estar conversando com os nossos alunos e alunas aqui. Todas as palestras até agora, elas têm sido muito inspiradoras, e eu incluo nessa fala a palestra que vocês, nesse momento difícil de pandemia, que está todo mundo afastado, que está todo mundo longe das atividades escolares, ouvir a trajetória de vida de vocês, o caminho percorrido, as lutas, as conquistas, é uma coisa muito importante para inspirar os nossos alunos. Então, eu agradeço imensamente a vocês. Sim. Obrigado. Agradecemos pelo convite também, como eu já havia falado antes, né? É uma honra estar aqui, nesse bate-papo com vocês, e poder ajudar, assim, no que for possível para o pessoal escolher, né, decidir a sua profissão, a sua carreira, porque eu também passei por isso e sei como que é, né? Tá chegando no terceiro colegial, fica naquela pressão, o que eu faço da minha vida agora? Eu preciso fazer alguma coisa, ainda não sei o que eu vou fazer, né? E às vezes entra em uma faculdade imaginando que é uma situação, chega lá e vê que é totalmente diferente, né, do que imaginava. Então é bem difícil mesmo essa etapa, né, da nossa vida. Sim. Eu não sei se vocês já falaram um pouquinho sobre a parceria da empresa, Diego, já falaram? Eu cheguei agora. Falando. Falar para vocês assim, né? Tipo, se algum de vocês fizer engenharia e vocês se formarem, vocês vão ter um futuro assim muito interessante pela frente. E em relação, mesmo com todos os obstáculos, que nem eu falei, eu repeti 3 anos e foi difícil você ter que voltar para a sala de aula ali e sentar e escutar igualzinho tudo do ano passado e do ano retrasado, porque eu já tinha repetido 2 vezes o ano. E isso é um obstáculo difícil. Nas estaduais, nas federais, é muito mais ferro. Mas assim, que nem o Herbert falou, vale muito a pena você chegar depois e ver, você se olhar 5, 7 anos atrás, quem você era ali com 17, 18 anos, e você se vê com 22, 23, com um cérebro incrível, com uma capacidade de desenvolvimento físico das coisas incrível, o entendimento do comportamento do mundo que a engenharia proporciona é muito interessante. A parte física, você entender a física, né? O vento, as coisas, como que tudo isso se encaixa para que o mundo prospere, é muito interessante também, é muito gratificante. Por exemplo, hoje a gente trabalha muito com energia solar,
E para quem não entende, você vê gerar energia do sol, assim, é uma coisa que você fala, meu Deus, que absurdo, mas também o pessoal tira energia do vento, tira energia da água, tira energia da roda do carro, tira energia do vapor, tira energia do gás. Para você ter noção, a gente consegue tirar energia até do lixo. A gente, né, consegue extrair energia de lixo, de uma série de coisas que a gente não acaba não tendo noção no cotidiano comum, né, de nosso. Mas são profissões extremamente interessantes, independente se vocês forem para engenharia civil, elétrica, isso que é as nossas aqui, tem a mecânica, tem engenharia química, tem engenharia florestal, tem engenharia ambiental, tem muitas engenharias que vocês podem trabalhar e explorar. E dentro dessas todas as engenharias, a física é a mesma, então vocês vão ter o mesmo entendimento de mundo que todo engenheiro tem, porque é muito igual, né? Todas as leis da física, você tem esse entendimento, um profissional que vai ser um pouco requisitado, porque tem um certo grau de complexidade, como eu falei, né? 3 anos repetindo. Mas vale muito a pena você ver os projetos acontecendo, né? As coisas depois né, sendo contempladas. Por exemplo, a gente fez um projeto uma vez lá em Maringá, a gente montou uma usina para aviação Garcia. Na época a gente era bem inexperiente e foi uma obra de 6 meses, né? A gente levou 10, 12 funcionários e ficamos lá trabalhando. E aí, no final, a gente terminou de montar a usina de energia deles e começou a gerar energia e funcionar a fábrica. E foi fantástico você ver uma fábrica funcionando 100% com energia limpa, sem deixar nenhum resíduo no meio ambiente. E então tem toda essa alegria, né, de você conseguir chegar no final, de você falar, vou começar uma coisa, eu vou ir até o final dela e eu vou entregar por excelência. A engenharia, ela não aceita meias verdades nem meias metades. Então, é uma profissão que, se vocês forem, vocês sempre vão ter que começar e ir até o final, entregar o final, para você ver o resultado, para você poder falar, não, consegui. Ela não se segrega tanto, ela não se particiona. Então, ela traz para o profissional uma disciplina muito grande de trabalhar os processos, né? Eu tenho aqui que para fazer esse serviço eu preciso de 14, 25 processos, então eu tenho que trabalhar todos esses 25 processos, esses 25 memoriais, esses 25 documentos, gerar esses documentos, assinar, reconhecer firma no cartório. Então, o engenheiro, ele está por dentro de tudo isso. É muito mais do que a gente imagina, né? Não é só fazer o projeto. O Everton faz mais projeto que eu, mas para a gente fazer um projeto, a gente precisa de contratos, de assessoria jurídica, a gente precisa de estar nos cartórios fazendo documentação, tirando matrícula, pedindo para fazer projeto, a gente precisa de trabalhar com outros profissionais que não são da nossa área. Aqui no meu escritório, por exemplo, a gente trabalha junto com a KA Consultoria Ambiental. Então, a gente tem a vertente de energia solar e a gente tem uma vertente só de consultoria ambiental e assessoria, né, de regularização de fauna e flora. Então, você tem essa de várias disciplinas para você trabalhar no seu cotidiano e se tornar um bom profissional. O retorno financeiro, ele vem, mas ele não vem só na engenharia, que nem o Everton falou. Eu vou fazer engenharia porque dá dinheiro. Qualquer profissão que você fizer e você levar a sério, você vai ganhar dinheiro, entendeu? É consequência do quanto você vai se dedicar, do quanto que você vai se esforçar para fazer aquilo e viver aquilo. Eu vejo isso, né? Por exemplo, eu tive muitos amigos que formaram em outras profissões, como ciência da computação, relações públicas, química, outros cursos que ganham muito mais que eu ganho hoje. E eu acho que eu não vou chegar aos pés deles, de tão excelentes que eles são nas profissões deles. Eu tive amigas que formaram em letras e fizeram mestrado, doutorado, pós-doc, e hoje estão dando aula nas federais, e estão com salários assim super bons, estão super contentes, né? Fez pós-doc em sanduíche, foi para outro país fazer um pós-doc. Então, todas essas opções de ganho de dinheiro, de reconhecimento, ela está presente em todas as profissões, né?
Tem profissão que você não vai ganhar tanto, mas vai te trazer uma alegria, uma satisfação. Tem profissão que você vai ganhar um pouco mais. E se você se dedicar de corpo e alma, você ganha bem em todas. Porque a hora que vocês ficarem mais adultos e estiverem formados, estiverem ganhando seus salários, vocês vão entender que é muito além. Você tá bem, é muito além de só a sua profissão de estar te pagando um bom salário. Tem sua vida, seu físico, seu mental, tudo isso tem que estar alinhado para você ser um bom profissional. E vocês vão entender isso com o decorrer do tempo. Às vezes o que a gente está falando agora é um pouco avançado, mas vocês vão entender mais para frente. Então, qualquer profissão que vocês escolherem e vocês se dedicarem a ela e trabalharem forte, estudar muito, buscarem entender o porquê daquilo, vocês vão se dar bem financeiramente, particularmente, vocês vão se realizar de várias as formas. A coordenadora Priscila também quer falar. Oi, bom dia meninos, bom dia Diego, bom dia Everton, bom dia aos professores e aos alunos presentes. É super importante isso que você falou, porque nada é fácil, né? A vida acadêmica da gente nunca foi fácil, né? O trabalho, abrir uma empresa, se dedicar a uma profissão não é fácil. E é importante que os alunos escutem isso, porque eles estão escolhendo, e às vezes a gente tem que ir para o plano B, às vezes a gente vai demorar para conquistar aquilo que a gente sempre almejou, mas a conquista vem, né? O salário às vezes não é a gente gostaria, né? Eu vi que teve pergunta sobre salário, e não é fácil, a gente estuda bastante, às vezes a gente não recebe aquilo que a gente, né, considera o ideal, mas estudar, se empenhar é sempre muito importante. E ouvir a fala de vocês é muito importante. Então, a gente agradece a disponibilidade, né? Disponibilizar o tempo, disponibilizar aí a vocês, da empresa, do trabalho para os nossos alunos. E é muito gratificante. Nosso muito obrigada ao Diego e ao Everton por esse tempo e por essas palavras. Muito obrigado pelo convite. A aluna Camille, ela pergunta se vocês tiveram bastante obstáculo. Vai falar, Diego? Pode falar. Pode falar, Everton. Meu obstáculo foi que eu reprovei 3 anos. Eu reprovei 3 anos. Sabe o que é 3 anos? Eu quero dizer que, assim, para você ser bem, você não... Tipo assim, a gente vive no... Eu sei porque eu fiz escola pública também, né? A gente, às vezes, fica num contexto, por a gente ser pobre, vir de origem humilde, a gente vem de um contexto que a gente acha que a gente tem que ser o melhor. Porque se eu não for melhor, porque eu tenho que ser o mais inteligente, eu tenho que ser mais aquilo, e a realidade é diferente. Você não precisa ser o melhor de fato ali numa prova, ou o melhor de fato na primeira avaliação. Por exemplo, eu passei na UEL, fui o penúltimo da lista. Só que nós entramos em 45, só formou 9, em 10 anos, porque é o tempo de curso. Então, tipo, ficamos quase 10 anos, minha turma, para se formar até o último. E hoje, todo mundo, não vou dizer assim que está bem, porque é um conceito mais além, mas meus amigos, assim, vivem de boa, normal, trabalho, passaram em processo trainee, foram para multinacionais e se desenvolveram, e não foi uma reprovada ali que atrapalhou a vida deles, não foi o cálculo, o ferro difícil que impediu que eles fossem bons engenheiros, né? Não foi nada disso. Ô, Diego, você atribui o fato de você ter repetido algumas vezes aí a quê? Você acha que faltou pré-requisito? Você tinha dificuldade para sei lá, se dividir entre trabalhar e estudar? O que você acha que foi a coisa que mais acabou gerando essa situação? É difícil mesmo, é difícil. Por exemplo, eletromagnetismo, né? Que era uma disciplina que sempre me trouxe para trás, e processamento digital de sinais, que é a PDS, que é a telecomunicação, né? Você
processar dados do Wi-Fi, por exemplo, eu emito um dado aqui para receber nos Estados Unidos. Essas disciplinas, elas têm um teor de complexidade muito grande, porque, né, falando um pouco de forma mais técnica, né, tudo é em terceira dimensão. Então, você não calcula x, y, faz um gráfico simples, é um gráfico em terceira dimensão. E também aí depois entra a parte das integrais. Então, a gente trabalha com equação diferencial parcial, que são grandes equações com uma série de variáveis, né? Por exemplo, vai resolver uma Laplaciana de ordem 10, você precisava de calculadoras complexas, né? Então, assim, era muito difícil mesmo, difícil. Os exercícios das provas eram muito difíceis, mas é isso que eu quero te dizer. Dentro da academia, a gente é avaliado por prova de papel. E essa prova de papel me judiou umas vezes, porque os exercícios eram difíceis mesmo. De, tipo assim, isso é muito difícil, não foi só eu que reprovei. Muita gente reprovando, que é complicado mesmo, porque eles exigem um grau de excelência de você naquelas provas. Mas isso não vai fazer de você um engenheiro menos qualificado que o outro. Porque às vezes você não foi bem naquela prova ali naquele dia, mas o ano que vem você vai voltar e você vai fazer de novo, e você vai passar, e você vai sair, e você vai superar, e é isso, entendeu? É só uma prova. Porque eu vi muita gente desistindo e abandonando, e o caminho não é esse. O caminho é você... Qual que é o nível de excelência que tem que ter? O nível de excelência é esse. Eu tô aqui, eu vou ser maior que esse nível aqui. Então você vai trabalhar mais questão de memória, conseguir memorizar mais as equações, então você vai evoluir a sua memória, você vai evoluir o seu raciocínio lógico rápido, você vai evoluir a sua capacidade lógica de montar associações e processos, entendeu? Então, assim, às vezes, você não está evoluído ao ponto daquela avaliação ainda, e você vai evoluir com o tempo, né? Aprendendo mais, desenvolvendo mais, né? Tempo, se eu falar para você que faltou, é mentira, porque eu sempre ganhei bolsa. É assim, quando você sai da rede pública, você ganha uma vantagem na universidade. Se você for, que nem eu estudei na estadual, na federal, funciona assim. Tem umas bolsas lá que chama bolsa de acesso à permanência. Então, vamos supor que você passa numa universidade pública. Hoje, a hora que você passa na universidade pública, você tem que chegar na universidade, procurar o assistente social da universidade, falar que você veio de escola pública, entregar a sua documentação, ver que documento que você precisa, para você começar a ganhar bolsa ali já desde os primeiros 3 meses. Então, os primeiros 3 meses vai ser ferro, porque você não vai ter acessibilidade nenhuma, mas depois você consegue ganhar ali R$400 mais a alimentação, R$400 mais a moradia. Então, eu sempre ganhei essa bolsa, desde quando eu entrei. Eu tinha medalha da UBMEP, da Olimpíada de Física. Então, tipo assim, são Olimpíadas, essas coisas, elas são interessantes, porque lá na frente elas te dão um retorno, você nem imagina. Mas só de você participar da UBMEP, dentro das universidades, tem uma coisa que chama PICME, acho que é PICME, alguma coisa assim. Dentro do PICME, eles procuram, né, alunos de escola pública para fazer os cursos da UBMEP, que é o curso de verão, aí você vai fazer o curso em São Carlos, em Campinas, você fica as férias de verão fazendo o curso de matemática, e eles pagam, eles dão umas bolsas para você fazer esse tipo de atividade. Aí tem as bolsas renda social, tem as bolsas de pesquisa, bolsas de extensão. Essa bolsa de extensão, ela é muito interessante, porque o pessoal mais inteligente, né, que já vem das escolas fodidas aí da vida, eles não querem muito fazer projeto de extensão, porque é um projeto que é menos qualificado intelectualmente. Então, sobra bolsa de extensão, né? Então, assim, para a gente que é mais pobre, mais humilde, que precisa, é as bolsas que tem para a gente ganhar. E aí, você ganhando esses dinheiro, você ganha 400 pontos, a alimentação e a moradia, já dá uma aliviada boa. Aí, tua família dá mais uma força, você passa o mês. E comigo foi assim, eu sempre ganhei essas bolsas, ganhei... E aí eu comecei a vender coisa na faculdade, vendia camiseta, vendia uniforme, eu vendia ingresso de festa, vendi muita festa, nossa senhora, vendia ingresso de festa para todo mundo, então no celular estava sempre nos grupos, vai ter cervejada, ingresso era eu que vendia, então assim,
criei métodos de me sustentar para viver esse tempo aí, né? Então, assim, se eu falar que eu não tive tempo de estudar, é mentira. Eu tinha tempo, sim, só que, assim, às vezes eu não estava pronto para o grau de complexidade da informação que o professor estava me passando. Porque troca de informação é isso, né? A pessoa vai falar uma coisa que você não sabe e você vai receber. Aí existe a troca de informação, porque se a pessoa está sempre te falando o óbvio e você está sempre recebendo o óbvio, não é uma troca de informação, é um pleonasmo, eu acho que chama essa palavra. Você está sempre recebendo a mesma coisa, então você chega num nível de troca de informação que é muito alto, então você não está pronto para receber esse tipo de informação aí. Então, isso para mim é o que rasga o véu do ensino médio para o ensino superior. A complexidade da informação que você vai receber no momento que você senta naquela cadeira ali. Né? Porque as aulas, elas não são assim, aulas... vou escrever na lousa, vou fazer um cabeçalho aqui, bom dia, tudo bem, como vocês estão, como foi final de semana, não tem nada disso, o cara não sabe quem é você, quem não é. Eu fiz cálculo numa sala com 180 pessoas, porque junta todos os cursos, você senta no auditório e tem 180 pessoas, quem é você na chamada? Nem tem. E aí você vai e faz a prova, você passa, você não passa. Então, assim, a cultura, né, da universidade, ela é bem diferente da cultura da escola pública, né? Você vai chegar lá na universidade, você vai ver que todos os seus companheiros de sala não eram de escola pública. Vai acontecer isso. Você vai, por exemplo, se você for para uma universidade pública, você vai ser 10% da população dela, enquanto os outros 90% são pessoas que vieram de universidade particular. Só isso aí, para você, já é complicado, porque você vai ter que se adaptar com pessoas que não falam português errado que nem você, que não comem a mesma comida que você, que não dão risada das mesmas coisas que você. Então, já começa desde aí. A cultura na universidade é totalmente diferente da cultura que a gente está acostumado nas nossas escolas convencionais, né? Que é todo mundo mesmo nível, mesmo parente, vizinho, conhecido. Você vai para um lugar totalmente novo e altamente competitivo. O aluno Matheus Procópio, ele pergunta, onde o engenheiro civil pode atuar? E quanto é o curso de engenheiro? Então, o valor, assim, o valor vai depender muito da universidade, né? O valor, vamos dizer que ele comece aí a partir de uns 800, 900 reais, né? A mensalidade. Agora, a questão da atuação, o bom da engenharia civil é que ela tem um vasto campo aí, né? Para estar se atuando. Temos a pessoa, depois de formada, ela pode se especializar em estradas, né? Rodovias, saneamento básico, drenagem urbana, né? Tem engenharia também de pós-graduação em segurança do trabalho, que obras grandes, né? Onde você vai fazer prédios, grandes imóveis, sempre eles aconselham ter um engenheiro de segurança do trabalho, né? Que é para conseguir manter a segurança ali dos colaboradores, né? Cobrando os EPIs, os EPCs, né? Que é os equipamentos de proteção coletivas e os equipamentos de proteção individuais, né? Óculos, capacetes, né? Tem a especialização também em cálculo estrutural, então onde a pessoa ela vai ver mais a fundo como é realmente o dimensionamento ali de uma estrutura como um todo, né? Seja ela, hoje tem estruturas, né, metálicas, estrutura de concreto armado, concreto protendido, né? E tem as estruturas mistas também, né? Onde eles mesclam ali a estrutura de concreto com a estrutura metálica, né? Aí tem especialização em barragens, né, pontes também é uma excelente área, né, para se atuar, mas é aquela situação como até o Diego comentou, né. Aqui para a região, muitas dessas especializações acabam não tendo espaço para trabalho, né, e não tem esse porte de obra. Aí teria que mais ir para fora, né, para outros locais, né, para estar conseguindo atuar nessas áreas. A área de drenagem urbana também é uma área muito boa. Como hoje eu trabalho aqui pela minha parte da empresa, é mais a questão dos projetos mesmo em si e a parte estrutural, né, cálculo estrutural.
Agora, já pela parte da prefeitura, a gente trabalha muito com a parte de drenagem urbana, infraestrutura, saneamento básico. Então, assim, aqui a gente engloba quase como um todo ali de toda a engenharia civil. A gente trabalha em conjunto, né? Tem aqui a equipe de engenheiros, arquitetos, né? Então, a gente meio que pega um pouco de todo o departamento, né? Praticamente de toda a área, né? Da engenharia. Mas agora as especializações, elas, assim, que na faculdade você vê de tudo um pouco, né? Vamos dizer assim, porque infelizmente não tem um tempo para conseguir passar detalhadamente. Então eles passam aquela noção para você e depois você tem que chegar na sua casa e buscar mais a fundo toda aquela matéria para conseguir ir bem, né? Conseguir bem, conseguir tirar as notas para conseguir passar. Então, assim, de modo geral, você vai ver toda uma noção de todas as áreas que você consegue seguir futuramente após a conclusão da graduação. E assim que for concluído, né, você já vai ter uma noção mais ou menos de qual área que vai querer seguir, né, para estar podendo especializar. Eu, no meu caso, por exemplo, desde o começo eu sempre tive uma afinidade, sim, uma paixão pelo cálculo estrutural, né? Então eu já tinha em mente que era essa área que eu ia querer seguir, que eu ia querer ficar nesse setor, né? Até porque quando você pega da equipe de engenharia, é uma pequena parcela que tem a vontade de se especializar nessa área. Então, querendo ou não, já ajuda muito, né, para a questão do mercado competitivo. Só que, como muitos preferem seguir como gerenciamento de obras, né, que é outra especialização também que tem, né, porque se você for cuidar de uma obra, se você for trabalhar para uma empresa, né, no caso, trabalhando como funcionário na empresa, você vai estar gerenciando mais de uma obra ao mesmo tempo. Então, eles deixam o engenheiro responsável apenas para estar correndo a obra, para verificar se a obra está sendo executada de acordo com o projeto que foi apresentado ali como ideia inicial, né? Porque você tem toda a sua equipe ali de execução e você tem que acompanhar para ver se realmente está sendo executado conforme, porque tem aquelas falhas, como disse no começo. Se caso futuramente vier acontecer um desabamento, uma fissura, uma rachadura, né, de alguma estrutura, vai vir a perícia e vai analisar se essa falha foi motivada por uma falha no projeto, né, vamos dizer assim, no cálculo estrutural, ou por uma execução. Porque às vezes acontece muito a equipe que está ali no local executando a obra, né, não estou dizendo do engenheiro, estou dizendo da equipe técnica, né, que está executando a obra, acabar cometendo alguns erros e não executaram como estava no projeto. Então essa é a função do engenheiro que ele está gerenciando essas obras, né? É ele garantir que vai ser tudo executado conforme foi projetado, né? Para que não ocorra esses gastos, né, a mais e trazer risco aí à população. Então, assim, são diversas áreas que dá para estar seguindo, mas naquelas condições, né? Para cada localidade, algumas especializações que têm uma maior predominância, né? Então, mas tem bastantes departamentos para estar seguindo. O Everton e Diego, se vocês quiserem estar dando a palavra para a gente estar finalizando, encerrando, se vocês fiquem à vontade. Não, o que eu queria deixar era que é um conselho também, de modo geral, não só pela profissão da engenharia civil, né, para todos que estão saindo do terceiro colegial, porque eu sei como que é difícil esse momento, mas o conselho que eu deixo é que não faça só pelo dinheiro. Porque se você for ficar buscando só qual profissão que ganha mais, você pode até conseguir entrar com muito esforço nessa determinada profissão. Porém, você vai ver que vai ser desgastante, você vai viver estressado, você não vai viver contente, você vai estar ganhando, você imaginou, na melhor das hipóteses, você vai ganhar
o salário que você imaginava, porém pode ter certeza que não vai ser, você não vai estar contente. Com o tempo você vai ver que não valeu a pena todo esse esforço e no caso você perdeu um valioso tempo aí da sua vida, né? Agora, se você estiver fazendo aquilo que ama, estiver fazendo aquilo que você vê que realmente é o que quer seguir da sua vida, vá em frente, não importa o que aconteça de dificuldade, que dificuldade todo local vai ter, e tem que superar. Eu mesmo também, no começo da minha graduação, não foi nada fácil, porque quando eu saí do ensino médio, eu saía falando assim, bom, eu gosto de cálculo, eu vou fazer engenharia, né? Então, no primeiro semestre foi uma maravilha, que foi mais uma revisão, né, do ensino médio. Quando foi no segundo semestre, já como se virasse uma chave, saiu, vamos supor, do nível 2 para o nível 9, numa pancada só. Já tomou aquele baque, e eu estava levando, assim, meio que, vamos dizer, meio que tranquilo, né, a graduação nesse segundo semestre, imaginando que seria no mesmo ritmo, né, que dava para mim fazer tudo ao mesmo tempo, eu conseguiria trabalhar, fazer a minha graduação e continuar festando mesmo mesmo, continuar tirando meu final de semana para poder fazer o que eu queria, né? E daí foi onde eu tomei um grande baque no segundo semestre, vamos supor, de 11 matérias que tinha naquele semestre, 6 eu peguei DP. Então daí eu vi que era onde eu ia ter que mudar, né? Falei, não, peraí, se é isso que eu quero, eu vou seguir em frente, né? Então eu tenho que me dedicar, mudar a minha atitude, né? Aí foi onde eu comecei a pegar firme, depois então eu nunca mais peguei nenhuma dependência, né? Mas só que foi naquela situação, você ralando muito, você dormindo pouco, né? Correndo atrás do seu sonho mesmo. Mas por quê? Como eu estou dizendo, você não está correndo apenas atrás do dinheiro, você está correndo atrás daquela realização do seu objetivo, né? E você realizando a sua profissão com orgulho, com paixão, se você for empreender ou você for trabalhar para alguma empresa, aquelas pessoas vão ver a sua dedicação, vão ver a sua competência, e é onde você vai conseguir crescer no mercado, né? E aí, consequentemente, você vai ganhar essa remuneração que você tanto almeja. Então, assim, esse é o meu conselho que fica para todos. Obrigada. Diego? Exatamente. Vou falar uma coisa aqui, um pouco diferente do que se fala, mas como eu vejo hoje mais ou menos. Tem que entender que ganhar dinheiro é uma coisa muito mais simples do que vocês imaginam. Muito mais simples mesmo. Ganhar dinheiro é uma coisa, a profissão é outra, totalmente diferente. O salário que um profissional recebe é uma remuneração pelo serviço prestado. E ganhar dinheiro é uma coisa muito diferente do que só prestar serviço. Se você prestar só serviço pensando em só dinheiro, você vai ser pobre, você não vai ser muito rico, porque você acha que ganhar dinheiro é prestar serviço. Quem sonha em ser rico, milionário, é uma coisa. Quem sonha em uma profissão é outra coisa totalmente diferente, que nem o Herbert falou. A graduação, a universidade, ela vai abrir a tua cabeça, expandir o teu conhecimento para você conseguir atingir coisas que você nunca sonhou. Independente da profissão que seja. Toda graduação, ela tem o seu nível de complexidade, o seu nível de expansão intelectual, né? Independente da área do setor, vocês vão ter esse nível de expansão intelectual. Ganhar dinheiro é outra coisa. Do meu ponto de vista, eu interpreto ganhar dinheiro muito além da profissão, é algo muito além. A complexidade é outra, totalmente diferente. O processo lógico é muito diferente. Eu estou falando de ganhar dinheiro, de ganhar muito dinheiro mesmo, né? Tipo 2 mil, 3 mil. É muito dinheiro. Ganhar muito dinheiro envolve características que vai de pessoa para pessoa. Tem pessoa que é milionário e nunca estudou, não terminou a quarta série. E tem pessoa que é doutor e não é milionário, entendeu? Então, assim, o ganhar dinheiro, de fato, ter muito dinheiro, é proporcional a outras coisas, a toda a sua vida, a toda a sua trajetória e história, né? E a profissão, não interpretem a profissão como sinônimo de ganhar dinheiro. A profissão, ela é uma realização sua própria e pessoal. Ela não tem que ser para você um sinônimo assim de riqueza financeira. A profissão não pode ser sinônimo de riqueza financeira para você. Ela tem que ser um sinônimo de realização pessoal e profissional. E o profissional é isso, é que você está dentro de você.
Isso é a sua profissão. Ganhar dinheiro é outra coisa totalmente diferente, que às vezes é consequência de uma série de outras ações que às vezes nem estão relacionadas com a sua atividade profissional, né? Tem heranças, cada um tem uma trajetória de vida aí que vai te trazer dinheiro. Então pense nisso, pense na sua profissão como algo íntimo seu, como algo interno seu, dentro do teu corpo, dentro das tuas vontades, né, algo que você tenha vontade de fazer, acordar todos os dias. Eu gosto de jogar bola, vou fazer educação física. Eu gosto de ler, vou fazer letras. Eu gosto de problema, vou fazer matemática, vou fazer física, vou fazer engenharia. Então, assim, existem N profissões para vocês explorarem. Muito obrigado pela atenção de todos aí, professora Tânia, todos os professores do Maria Ângela que organizaram esse encontro. Vocês estão de parabéns, uma iniciativa muito, muito interessante. Queria eu ter tido uma oportunidade dessa no passado. E muito obrigado a todos. A gente quer agradecer a participação de vocês. Muito obrigado, né, por disponibilizar um tempo para estar conversando com a gente. Então, eu quero agradecer a vocês, aos professores que aqui estão e aos alunos, né? Muito obrigado, Everton, Diego, pela fala, muito gratificante mesmo. Muito obrigado a todos que estão aí, muito obrigado pelo convite, foi uma honra aqui esse bate-papo com vocês. Então, tchau, pessoal, obrigada. Nada, a gente agradece, um abraço. Tchau.